Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um update diplomático. Feliz ano novo. A gente está voltando aí com os nossos updates. Muita coisa aconteceu e a gente vai trazer uma inovação. A gente está usando aí os notebooks LM. Eu acho que é super importante a gente estudar dessa forma. E a gente vai aqui pro update número 1. A gente foi surpreendido aí com a operação Absolute Resolute dos Estados Unidos na Venezuela, no dia 3 de janeiro, foi muito recente. Então, olha aqui, gente, a gente teve a ação dos Estados Unidos, muito pontual, de retirada às 3 da manhã, de uma forma extremamente espetacular. Em menos de uma hora conseguiram levar o Maduro embora para os Estados Unidos. Trump cumprindo, então, uma promessa aí de campanha. Fez também promessa sobre a Groenlândia. Então, a Groenlândia tem que ficar... A ação dos Estados Unidos de captura a Maduro está ligada a acusações de narcoterrorismo. Então, o Maduro ele agora é considerado pelos Estados Unidos narcotraficante, narcoterrorista, e o próprio embaixador Mike Huckabee nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança, disse isso, mencionou isso. Claro que a questão é mais complexa, obviamente, mas são as alegações dos Estados Unidos. Corolário Trump, a doutrina Monroe, então está no próprio programa, não é, Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que o Trump agora teria o corolário Trump, que ele seguiria os exemplos históricos aí dos Estados Unidos, e de fato, ele quer ficar para a história, e se ele tomar a Groenlândia ou conquistar a Groenlândia, ele vai entrar para a história. Depois Cuba e outros possíveis outros países, expandindo aí o território dos Estados Unidos. Bom, em relação ao tema relações internacionais, a gente tem o Brasil condenando esse ato por uma violação da soberania. O artigo 1º da Constituição brasileira, claro, trata sobre esse tema, a defesa da soberania. Então, o Brasil ele tem como princípio o juridicismo, não é? Então, isso, de fato, é bem importante para o Brasil. E outros países acompanharam: o México, o Chile, a Colômbia, o Uruguai e a própria Espanha acompanhar essa decisão aí do próprio Brasil. País que tem que tomar um pouco mais de cuidado em relação aos Estados Unidos. Países próximos, não é? Canadá, o próprio México, a Groenlândia, que não vai ter muita saída, embora a Groenlândia seja, de fato, território ultramarino dinamarquês. E a gente tem, então, a reunião do Conselho de Segurança, a reunião de emergência, e a Rússia e a China estão condenando como um ato neocolonial. A gente sabe que a Rússia e a China terão problemas aí na compra de petróleo, vão ter que pagar o dobro do preço, por isso que eles estão chateados. A mesma coisa vai ser quando os Estados Unidos fizerem, eventualmente, uma operação no próprio Irã. Bom, e a questão também da ajuda humanitária. A gente sabe que a Colômbia que vai ter mais problemas, digamos assim, em relação à infraestrutura, em relação aos refugiados, asilados políticos. A Colômbia é a que mais recebe refugiados da própria Venezuela, 1,2 milhões de pessoas. A gente tem, então, a ajuda humanitária, doação de 100 toneladas de insumos médicos. Bom, vamos falar um pouquinho de comércio internacional. Então, eu agrupei aqui em 5 tópicos, eu acho que fica bem didático, bem simples de lembrar, e eu acho que é a forma melhor que a gente tem para poder ter essas notícias. Bom, China e carne bovina. Então, a China, ela voltou a falar sobre esse tema de carne bovina, citando uma sobretaxa de 55% acima da cota. Algumas pessoas poderiam dizer que isso daí é uma restrição quantitativa. Isso violaria, então, pressupostos básicos, aí, princípios da OMC. Na verdade, não é isso que está acontecendo. Os países podem colocar uma sobretaxa. É claro que tarifas de exportação são obviamente proibidas, assim como subsídios, medidas de salvaguarda são permitidas, mas sobretaxa de alguma porcentagem acima de uma cota limite, uma quantidade de produto importado, isso daí não é uma restrição quantitativa, não viola, claro, a OMC, no caso. Bom, a cota para o Brasil é de 1,1 milhão de toneladas de carne bovina, não é? Quando a gente fala sobre carne bovina, geralmente vem à nossa mente a JBS, e quando a gente fala sobre JBS, a gente lembra também de outras questões. Bom, e medidas de salvaguardas que são, claro, permitidas pela OMS.
Muito bem, temos aí o acordo Mercosul-União Europeia, a Ursula von der Leyen se encontrou com Lula e também foi até o Paraguai para a assinatura desse acordo, foi para Asunción, no Paraguai. A gente sabe que o Tratado de Assunção é que, de fato, cria o Mercosul no ano de 1991, depois ganhando personalidade jurídica aí na cidade de Ouro Preto, no meu estado, Minas Gerais, e, de fato, trouxe novos sistemas de decisão, de tomada de decisão dentro do próprio Mercosul. Os países fundadores, né, foram, claro, a gente já sabe, Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina. Se desenvolveu a partir de uma discussão inicial entre o próprio Raul Alfonsín, presidente argentino, e o José Sarney, presidente brasileiro. A gente teve alguns votos contrários, a França, né, do Macron, que tem muitos protestos, inclusive tratores vão para as ruas centrais, não é? Uma coisa que no Brasil é quase inimaginável, vão para avenidas, não é? Cheias de pessoas, mas essa é a postura da França. A Áustria também se manteve contrária, a Hungria do Viktor Orbán também, a Irlanda e a Polônia. Então, países conservadores também se manifestaram de forma contrária. E até a França, do liberal Emmanuel Macron. Bom, teve aprovação pelo Conselho da União Europeia, então o acordo foi aprovado. Vamos aqui passar agora para o tema meio ambiente e clima, lembrando que esses episódios vão estar disponíveis aí para quem não, para quem quer simplesmente ouvir o áudio pelo próprio Spotify. Meio ambiente e clima, a gente vai falar um pouquinho de aquecimento global, retirado dos Estados Unidos de algumas organizações. Eles saíram, se não me engano, de 31 organizações internacionais, iniciativas brasileiras. Bom, e a base de apoio do Trump, MAGA, gosta muito quando ele faz isso. Então, cada vez que o Trump sai de uma organização internacional ou corta dinheiro para algum programa, eles ficam super felizes. Então, o Trump está aí agradando essa turma. Em 2025, um dos 3 anos mais quentes da história, a gente também teve um relatório da OMM. A retirada dos Estados Unidos foi justamente denúncia da UNFCCC. A UNFCCC foi o grande trunfo do presidente Fernando Collor, de 1992. Depois ele acaba empichado e quem assume é o seu vice, Itamar Franco. A gente tem a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris de 2015. Isso daí já faz com que os Estados Unidos não precisam cumprir o Acordo de Paris, as metas, não é? Que são feitas a cada 5 anos. E a gente tem aí as 2 iniciativas brasileiras, né? O Brasil como um grande negociador, um país que busca geralmente o consenso mundial, mas não conseguiu dessa vez, porque o mapa, em especial o mapa do caminho para a transição de combustíveis fósseis não foi aprovado, mas o TFFF, como a gente já sabe, foi aprovado, uma iniciativa muito interessante do Brasil. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre geopolítica e segurança. Eu acho que é um tema que, inclusive, meu café está aqui, se vocês forem me cobrar depois, meu café está aqui, para fazer juiz, claro, ao nome do canal. A gente vai falar um pouquinho sobre geopolítica e segurança. Geopolítica e segurança são temas extremamente importantes. A gente fala sobre a Groenlândia e o Ártico. De fato, os Estados Unidos têm um interesse de anexação pelos Estados Unidos, e a Groenlândia ela não é tão grande quanto muita gente pensa. Ela não é tão grande assim. A Groenlândia deve ser maior um pouco do que o estado de Minas Gerais. Tem menos de 200 mil habitantes. Então, o Trump vai fazer uma pichincha, entre aspas, para comprar a Groenlândia. Uns 10 a 100 mil dólares para cada cidadão. E vai sair barato para os Estados Unidos. A gente tem a declaração europeia, não é? Justamente trazendo a questão da soberania da Dinamarca. É claro que o Trump, ele, ao fazer isso, implode o próprio conceito de OTAN, que é uma aliança, né, que os países possuem justamente de poder, justamente um por todos, todos por um, o lema famoso, né, que está consagrado no artigo 5º da OTAN. A versão latino-americana seria o tratado, agora me fugiu o nome, o tratado que a gente tem. Bom, lembrei, o TIAR. Então, de fato, o TIAR foi acionado justamente pelo Brasil no contexto do 11 de setembro de 2001. A gente tem importância estratégica de minerais, claro, naquela região. Então, hoje em dia fala muito em minerais críticos, terras raras, é sobre isso.
A gente fala sobre o Irã também. O Irã é uma questão de segurança no Oriente Médio, do principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é o Estado de Israel. Protestos internos, muitos protestos tenebrosos que vêm acontecendo no Irã, e muita gente tenta fazer essa falsa dicotomia entre esquerda e direita no que está acontecendo no Irã. Aquilo lá é uma teocracia fundamentalista xiita, liderada por alguém que quer levar o país ao abismo. Na verdade, não se trata sobre divisão de direita e esquerda. É claro que, não é interessante a queimada de mesquitas, e a gente tem que entender que os protestos são legítimos, estão acontecendo no Irã. Os monarquistas iranianos estão fazendo protestos, claro, legítimos, e eles, de fato, representam um grupo considerável daquele país. Bom, a gente tem as sanções aí do Trump a parceiros comerciais, então Trump está dizendo aí também em relação à Groenlândia que vai cobrar uma tarifa extra, se não me engano, de 25% para quem não aceitar a compra da Groenlândia, mais tarifas, então é o Tariff Trump. Israel e a Palestina foram para a segunda fase, né? Para a segunda fase aí do plano que o Trump desenhou, dos 20 pontos. O Bibi Netanyahu concordou, né? Os palestinos também concordaram, então chegaram a um ponto aí de consenso. Lembrando que consenso, claro, não é que todos têm que dizer sim, né? Uma maioria significativa de sim, a gente já tem um consenso. O consenso, diria, que seria mais do que a maioria qualificada. A gente tem, então, as relações bilaterais Brasil-Rússia, a coordenação no âmbito do BRICS, parceria comercial, adubos e fertilizantes. É claro que a Rússia e o Brasil... A Rússia não figura entre os 10 maiores parceiros comerciais do Brasil, é um dos 10 maiores importadores. O Brasil tem a Rússia como um dos principais locais de importação de adubos, cerca de 52%, fertilizantes químicos, 43%. Então, de fato, a Rússia é um local muito importante para o Brasil nesse tema. Inclusive, Bolsonaro foi criticado, à época que eu me lembre, no seu governo, por fazer acordos com a Rússia quando ela estava em guerra. Mas a Rússia, sim, ela é fundamental para a agricultura brasileira, para o agronegócio brasileiro. Então, tem que separar também a questão, até certo ponto, se for possível, a questão pragmática da questão ideológica, porque o Brasil realmente precisa de adubos e fertilizantes. Bom, gente, ficamos por aqui. Foi ótimo aqui ter vocês, ter a companhia de vocês. Um forte abraço e até o próximo update diplomático.